2020 começou com um alerta mundial, o novo coronavírus. E com tantas informações circulando sobre o vírus na imprensa e nas redes sociais, muitas dúvidas também surgem. O que é verdade? O que é fake news? Hoje a professora Nancy Belay vai responder algumas das questões que estão surgindo nas ruas de São Paulo. Qual que é a diferença entre o coronavírus e o H1N1? O paciente não vai saber a diferença e nem a gente quando inicialmente atende, porque eles podem causar febre, tosse, mal-estar, falta de ar, dor muscular. A diferença é que são vírus de diferentes famílias, então quando a gente faz o teste diagnóstico, aí a gente consegue identificar que é o coronavírus, esse que surgiu da China, ou se é o influenza, que é o H1N1, ou até outros vírus respiratórios, mas clinicamente não tem diferença no início do quadro. Essa doença ela afeta pessoas idosas com baixa imunidade, idosos, crianças e gestantes. Sempre que um doente tem uma doença crônica ou tem uma deficiência de imunidade, uma grávida, uma criança muito pequena, um idoso, sempre que eles se infectam, eles têm mais chance de ter complicação, principalmente com esses vírus que causam doença respiratória. Na verdade, essa doença, ela, como toda doença respiratória viral, as gripes e os resfriados, todo mundo pode pegar essa doença. Sempre que a gente tem um vírus novo, ninguém tem imunidade e mais gente fica infectada. Às vezes você tem 2, 3, 4 pessoas da mesma família e a gente não costuma ver isso com as gripes e os resfriados comuns. Gostaria de saber se ela vem assim através de uma gripe forte ou mal curada. Na verdade, ela parece com uma gripe, pelo que a gente tem visto. E normalmente, a maioria dos pacientes não reclamou muito de espirros, então ela é um pouquinho diferente dos resfriados. Qual seria os cuidados que eu teria que tomar, como eu trabalho com frutas? Olha, no momento no Brasil, até o momento, não tem caso confirmado, não tem transmissão local. Porém, os cuidados que você tem que ter trabalhando com mercadorias é sempre lavar suas mãos, porque você não sabe como isso foi manipulado. E o problema às vezes nem é tanto os vírus, principalmente as bactérias. Além disso, a gente deve adotar uma etiqueta respiratória. A pessoa que tosse, espirra, ela deve cobrir a face, virar o rosto, principalmente em ambientes fechados, nos transportes públicos, etc. E se a gente vier a ter doentes em casa, no domicílio, os cuidadores destes doentes deverão usar máscara cirúrgica e lavar a mão frequentemente. Será que nos aeroportos tem alguma fiscalização, algum posto de saúde para modo caminhar essas doenças que estão vindo no Brasil? Os grandes aeroportos internacionais no país, eles têm agentes da Anvisa e eles têm um serviço de saúde no aeroporto que é treinado para essas situações de emergência internacional. Como profissional da saúde, eu gostaria de saber se, após atender algum paciente que tenha suspeita, se eu tenho algum órgão que eu preciso encaminhar, alguém que eu preciso acionar para passar o caso. Sim, sempre que se atender um paciente com suspeita, ele deve ser encaminhado nesse momento aos hospitais de referência que atendem os pacientes. Na dúvida, o primeiro hospital que vem na cabeça é o Emílio Ribas e está correto, ele está recebendo pacientes, outros hospitais vão receber. E o médico que atende deve examinar o paciente, avaliar a necessidade de isolamento, de tratamento e imediatamente notificar a Secretaria Estadual de Saúde. Nós temos as viroses respiratórias como influenza, que pode agravar, e principalmente em grupos de risco, mas eventualmente em pacientes sem nenhuma comorbidade. Então, o primeiro sinal de febre, tosse e falta de ar, incapacidade de completar uma frase longa sem conseguir respirar adequadamente ou fazer suas atividades sem respirar adequadamente, deve ser encaminhado imediatamente a um serviço de saúde.